Bem-vindos à sexta temporada da Lu Concept Podcast, gravada aqui em São Paulo, na redação da Pais e Filhos, minha media partner. Muito legal estar aqui com toda a redação. E hoje eu estou com uma convidada que é gravidíssima da minha vida, porque aqui é máfia. Eu só convido grávidas e mamães da minha vida. Mentira. Mas a Ju Montessante, ela tem 32 anos, nasceu em São Paulo, é casada com o Marcelo, está gravidíssima da Antônia. Ela tem uma história muito legal que a gente vai dividir aqui com vocês. Mas para quem empreende ou para quem quer influenciar ou já influencia esse mundo muito novo para muitos empreendedores, vocês vão entender como que funciona e o que insights vocês podem ter para o negócio de vocês, sejam empreendedores ou mesmo profissionais liberais, porque a Ju, ela é sócia fundadora da Coolab, que hoje é uma das principais agências de influências do Brasil, influência digital, né, Ju? Bem-vinda! É um prazer estar aqui. Você sabe que eu sou sua fã desde o projeto da Antônia nascer, né? Essa linda! Eu lembro, a Ju, quando mandou mensagem, ela falou, eu não sabia de nada, a única certeza que eu tinha era de você. Eu falei, ai, gente... Mas é verdade. Obrigada pelo convite. Obrigada eu, Ju. Um prazer, uma honra. Acho que a gente vai ter muita coisa legal aqui para inspirar, porque é sobre isso que a gente tem esse podcast. Muito bom. Contem comigo. Super bem-vindo. Então, vamos começar contando sobre essa história da sua trajetória profissional, que começou até você empreender, porque eu também gosto muito de contar isso, porque tem muita gente que nunca empreendeu, tem vontade de empreender, tem curiosidade, começou a empreender, tá naquele mundo louco que é empreender, né, Ju? Então, conta a sua trajetória até chegar na Coolab. Super. Você sabe que eu nunca pensei em empreender. Eu acho que é difícil, são raros os casos de pessoas que eu conheço que empreendem hoje, que na época ali de escolher a faculdade, de pensar o que elas queriam fazer na vida, pensaram em empreender. Na nossa geração, pelo menos, pelo né? menos na na sua, nossa. Mesmo abaixo da minha. Total. Mas eu nunca tive o sonho de empreender, mas hoje, olhando para trás e fazendo essa trajetória, eu consigo olhar que eu sempre tive uma veia muito empreendedora. Então, eu fui a adolescente que vendeu bolo na escola, que fez bijuteria para vender para as amigas. Super. Então, isso estava ali muito vivo na minha vida, mas sem perceber que aquilo era uma oportunidade eventual de negócio. Uhum. Então, quando eu terminei o colégio, eu estava naquela fase de escolher o que eu ia fazer na faculdade. Eu acabei escolhendo por moda, né? Eu sempre fui uma criança criativa, sempre gostei muito desse universo mais criativo, mas nunca tinha pensado em criar algo meu. Então, eu comecei minha trajetória dentro do jornalismo, né? Eu trabalhei na Vogue durante quase 3 anos, dentro da parte de jornalismo, né? Então, desenvolvi as pautas, estava muito próxima ali das marcas. E tudo bem moda, né, Ju? Tudo bem moda, tudo bem para esse universo de moda, de lifestyle. Daí, aos pouquinhos, eu fui entendendo que eu gostava mesmo de lidar com as pessoas, né? Para mim, o que mais me encantava dentro desse processo é, putz, o que eu consigo construir de relação dentro desse meio? E bem naquela época, que foi por volta de 2011, o Instagram começou a surgir. Sim. Falei, nossa, que interessante ver como essas marcas que antes se comunicavam só através das revistas, ou da TV, ou dos anúncios, né, tradicionais, começaram a se comunicar através das mídias sociais. E nessa mesma época começaram a surgir as blogueiras, né? Que naquela época não eram as influenciadoras, eram as blogueiras, que tinham seus próprios blogs. E eu comecei a acompanhar aquele fenômeno com muito interesse. E aos poucos fui começando a me conectar com esse universo. Então, de lá para cá, foram mais ou menos uns 13 anos, até o universo de mídias digitais, né, de influência, se tornar o que ele se tornou hoje. Sim. E lá por volta de 2018, onde eu já trabalhava numa empresa que cuidava disso, né, que trabalhava com influencers digitais e estava desenvolvendo esse trabalho aqui no Brasil, eu falei, putz, eu acho que tem aqui uma oportunidade de olhar para a marca e para o influenciador com uma maneira mais 360. Então, conectar essas duas pontes, né, essas duas frentes, trazendo benefícios para os dois lados. E foi aí que surgiu a Coolab, em 2018. Eu e mais 2 sócios abrimos a empresa bem com esse intuito de representar esses talentos e conseguir trazer um pouco mais de vida longa a essa carreira, né? Que é uma carreira que muda o tempo inteiro. Super. Então, como a gente traz relevância, consistência para esses nomes a longo prazo e também conseguir oferecer o que as marcas precisam para ter impacto no universo onde a cada hora a gente tem uma novidade. Sim, e eu até falo isso muito, que eu comento até antes de começar a gravar, né? Porque quem trabalha com isso é muito natural, mas para vários amigos da minha geração mais, inclusive, é tudo muito novo, é tudo muito difícil de compreender. Sim. O que antes era, a gente comentou hoje, até no podcast com a Tati Oliva, o que antes era revista, televisão, jornal, né? Que é a minha geração muito, até mais. Hoje, toda a mídia tá assim, não tá toda, mas assim, tá todo mundo voltado para esse canal de comunicação, porque é a comunicação hoje mais eficaz, digamos assim. E era físico antes, né? Você podia pegar, físico. Acho que o cliente que estava ali anunciando na revista, ele via ali no papel que estava lá, ele via no outdoor, ele via na loja. Então, é um universo que muda muito rápido, de fato, mas que hoje tem um alcance inimaginável, né? Então, acho que é impossível fugir do digital hoje em dia, independente da profissão que você segue. Total. E até para contextualizar, gente, quando eu falo que ela é uma das principais, ela é responsável, né, sócia fundadora de uma das principais agências do Brasil, ela tem talentos como a Mica Rocha,
a Sasha, né? Bruna Marquezine, Camila Coelho, mamães da minha vida também. Todas as mamães da sua Isa vida, as que não são Scherer. serão. Os que não são serão. Então, são talentos realmente muito, muito potentes, né, Ju? Sim. São pessoas realmente bem impactantes. E como que funciona, Ju, nesse meio, até por, né, uma questão tua, que você seguiu o processo? Vai revista, blog, criou a sua própria agência, Sim. e você está com pessoas realmente muito, muito importantes nesse segmento, que já eram celebridades e as que se tornaram celebridades pela Sim. influência, né? Totalmente. Como que você lida, como é que elas lidam hoje, por exemplo, com ego, com buscas, realmente com a entrega, né, assim, entregar mais do que esperam, entregar dentro do script ou entregar alguma coisa que não faz sentido para ela, Sim. né, até para poder contextualizar para as pessoas que estão vendo. Sim, e você sabe que eu acho que essa é a parte mais difícil do meu trabalho, porque a gente lida com. Acho que a primeira coisa é, eu lido com sonhos, né, das Sim. pessoas. Isso é uma responsabilidade, de cara já é uma responsabilidade tão grande, Uhum. cuidar do projeto de vida de alguém. Então, lidar com essa expectativa é algo bastante desafiador. E na parte mesmo das influenciadoras e dos desafios que elas têm, é tentar trazer essa consistência a longo prazo. Fora, assim, falando, tem 1000 frentes, né? Mas falando da vida pessoal, como a gente equilibra essas duas frentes, né? Uhum. A sua vida, o que é privado de fato e o que é compartilhável, Uhum. qual é esse limite, né? De maneira que não te agrida, que não te fira, que não fere de alguma forma a sua estrutura familiar. Porque a influência entra muito, Muito. tênue, né? É super tênue. É. Então, acho que elas estão sempre nesse dilema pessoal, assim, de, putz, será que isso eu preciso priorizar nesse momento porque vai ser importante para minha carreira? Ou isso eu devo resguardar como algo privado? Acho que são muitas cobranças, né? Quem tá na internet também tá muito exposto, ainda mais essas meninas. E aí, quando se tornam mães, né, Ju? Agora você tá entrando nessa história. E é engraçado, né? Como eu começo a ver isso com outra perspectiva. Eu tenho vários talentos que já são mães. Uhum. E eu, obviamente, me solidarizava com o sofrimento que elas passavam muitas vezes por tamanhas críticas ou por inseguranças, por mudanças, né, que a gente passa por esse momento. Mas agora que eu falo, nossa, agora eu sei, eu posso imaginar o que elas passaram, sim, né? Sim. E até na exposição, né, muitas vezes, que é Sim. isso, a influência, as pessoas estão buscando a influência no global. Que como é que ela é como mãe, como é que ela é como esposa, como é que ela é como empreendedora, como é que ela é na vida, né? Porque a influência, ela é contexto todo. Totalmente. E a gente vive, acho que, né, ser mulher... Infelizmente, a gente carrega muita cobrança junto da gente. Agora, você imagina alguém que é público, né? Sim. Alguém que tá ali exposto o tempo todo. Então, são muitas cobranças. Eu acho que grande parte do meu trabalho é trazer um pouco de segurança para essas mulheres também, né? E aos poucos ir construindo uma carreira que tenha essa solidez a longo prazo. Mas, claro, com diversos desafios. Mas talvez essa seja a parte mais difícil do meu trabalho, né? Como a gente coloca o pé no chão. Sim, porque você envolve profissional e pessoal, né, Ju? Não tem como separar, gente. Muita gente, assim, eu adoraria. Eu nem falo que eu adoraria, porque eu acho que eu também não sei trabalhar muito desse jeito. Assim, meu coração tá muito, minha intenção tá muito nas coisas, né? Então, eu não sou o tipo de pessoa que a hora que alguém tem um problema pessoal, eu falo, putz, isso aqui não é meu. Eu abraço. Claro. E isso é muito bom, porque eu acho que eu construo, de alguma forma, uma relação bem genuína com as pessoas. Mas é difícil porque muitas vezes isso se mistura, né? Sei lá, a gente tava falando sobre isso. A Camila Coelho, né, que é meu talento há muito tempo, a gente tem uma relação de amizade, e ela tava esses dias a gente tava na Semana de Moda de Paris, e ela tava junto com o Kai. Sim. Falou, cara, quando ela tá com o Kai, o olho brilha, é claro que você tá mais feliz trabalhando. Você sabe que você vai voltar de um desfile, de um dia super difícil, você vai estar com teu filho, com teu marido, vivendo uma experiência incrível. Isso tem um valor muito especial, né? Então, não dá pra gente separar uma coisa da outra. Mas, então, considerando isso, por exemplo, num contrato de trabalho já inserido, os custos, por exemplo, de levar um... Depende. Eu acho que muitas vezes, assim, quando a gente tem viagens internacionais e tem um contrato maior, a gente sempre contempla um acompanhante. As marcas que contratam ela, por exemplo, sabem que existem necessidades especiais, porque ela é mãe, porque ela mora em outro país, porque eventualmente ela vem acompanhada de alguém que ajuda, né? Enquanto ela tá no set. Então, muitas vezes a gente consegue incluir isso dentro dos contratos, mas muitas vezes é uma escolha pessoal, né? Então, ela prefere estar, ela sabe que ela vai render mais, arca com aquilo, porque ela sabe que ela vai render mais, que o trabalho vai ser mais gostoso. Muitas vezes o Kai vai também no set, o que é uma delícia, a gente ama quando tem criança. Então, acho que são escolhas que a gente vai fazendo pra, enfim, ter um pouco mais de bem-estar, né? Sim. E qual dica que tu dá, Ju, então, você como agente delas, né? Para essas pessoas que eu contei para você que não tem noção. Tipo, putz, eu gostaria muito de trabalhar. Tá, eu tô falando proporções. Vamos ter, assim como tem pessoas que poderiam ter, né, questões tanto de tamanho de empresa como financeira para chegar num talento tão potente, quanto até para as menores, que você também conhece bem essa história.
Qual dica que você dá para esses empreendedores, Ju, que gostariam de começar a trabalhar com elas? Eu acho que a primeira coisa é entender o seu público, né? O que você tem para oferecer de produto. Porque muitas vezes eu vejo muitas marcas que elas querem se relacionar com nomes gigantes, mas elas não têm infraestrutura necessária para trabalhar com esses nomes, não têm estoque necessário para trabalhar com esses nomes, não tem marketing bem estruturado. Então, por mais que a influenciadora se identifique com aquele produto, com aquela marca naquele momento, ela não está preparada para o tiro de canhão que vai ser. É isso, numa formiga às vezes, Numa formiga. Né? Então, assim, isso acaba criando, infelizmente, às vezes até um impacto negativo para a marca, que quer muito ativar com aquela pessoa, porque acha que aquilo vai ter um retorno enorme, que vai mudar a vida da tua empresa, sendo que não é o momento certo. Então, primeira coisa, acho que entender o teu produto, né, com quem ele se comunica. E eu acho que isso é importante, porque muitas vezes a gente também acha que, a marca acha que o produto se comunica com um tipo de pessoa, quando na verdade se comunica com outro. Então, tem um caminho até fazer, né, esse produto estar preparado para outro público. Vocês fazem esse trabalho? A gente faz esse trabalho também com as marcas. E é muito legal, porque às vezes a verdade é um pouco difícil, né? Acho que quando a gente se depara com ela, a gente fala, putz, eu achei que era outra coisa. Mas que bom que eu tô tendo a oportunidade de enxergar essa realidade e moldar a minha marca, o meu negócio, a ponto dele estar ali no lugar que eu gostaria. Então, acho que, voltando, né? A primeira dica seria essa: conhece o seu negócio, conhece o teu produto. E eu acredito muito nessa relação orgânica, né? Mais do que, putz, quanto é o post dos stories, vamos contratar. Vamos construir algo genuíno, vamos entender se aquela influenciadora, eventualmente, que nem precisa ser a maior, mas às vezes é a menor, que vai te dar uma consistência, né? Que vai falar do teu produto no boca a boca, que vai ser quase uma advogada da tua marca. Começa aos pouquinhos. Acho que às vezes a gente fica muito focado no grande e esquece que tem um caminho de construção ali, né? Sim, total. Não, eu acho que isso é fundamental, porque às vezes eles contratam numa relação muito comercial. E aí, realmente, o retorno ele não é impactante como poderia ser, né? Sim. E a construção é muito importante, né, Ju? Totalmente. E a construção e a consistência, né? Uma vez que começou com alguém, enfim. E eu acho que as pessoas, as marcas, hoje, graças a Deus, acho que isso tá mudando, assim, o mercado vem mudando bastante, mas muita gente tá muito presa a números, né? O quanto aquele post performou naquele momento, quantos likes, quantos comentários, sendo que o que acontece, o negócio, ele acontece na vida real. Claro. Então, assim, é aquela influenciadora que postou aquilo, que alguém como eu foi impactado 3 dias depois, e fui na loja comprar sem você nem saber que eu fui impactada por esse resultado. Então, vale muito mais apostar na consistência, né, em alguém falando da sua marca com verdade, alguém que consome teu produto ou teu serviço. Que num churrasco vai estar falando entre os amigos, inclusive. Exato, que vai estar defendendo muito mais, ali convertendo com aquele grupo de pessoas, né? Do que fazer algo muito grandioso com uma pessoa só, achando que isso vai mudar a vida da tua empresa. E posso falar, essa é uma expectativa que muita gente tem. Eu passei pessoalmente por muitas situações que eu falo, uau, meu Deus, a pessoa imagina que vai ter, como se fosse na novela das 8 antigamente, que acabava estoque de Casas Bahia, sei lá, quando o ator postava. Hoje é muito diferente. Então, as pessoas realmente têm quando faz, não sabem nem como tratar, por isso que é uma coisa muito confusa. Ai, meu Deus, como se estivesse pedindo um favor. Aí não organiza, não faz um combinado, o que faz sentido, o que não faz, não sabe nem como que a pessoa vai comunicar, a pessoa não sabe nem o que comunicar da sua marca. Exato. Por isso que é importante começar pequeno, né? Porque daí você vai sentindo qual é o retorno, o que seu público achou daquele determinado influenciador, se foi legal, se não foi, do que apostar todas as fichas em algo que você acha que vai mudar a história da empresa, e o que muitas vezes traz uma frustração, como você disse, né? Aí muitas vezes acabam, não vale a pena fazer. Ou não deu certo, essa influenciadora não foi boa. Sim. Sendo que a gente precisa estruturar um negócio para receber alguém tão grande como, né, determinados nomes. E às vezes também uma outra coisa, tipo, às vezes a pessoa tem um produto local e pega uma pessoa que abrange a regional, mundial, nacional. Isso é um clássico. Não é? Daí você acaba trazendo uma imagem negativa para tua marca. Poxa, queria comprar, mas não entrega. Exato. Mas como que não tem aqui? É isso. Então, realmente, acho que tem um beabá ali para se preparar antes de contratar um influenciador grande. Ô, Ju, e quais foram os desafios principais que você encontrou migrando, já que você se entendeu empreendedora desde adolescente? Porque, de fato, a gente não tem consciência, né? Mas depois a gente sabe o que era. Mas quando você decidiu, tomou coragem, né? Porque tem que ter coragem. Muita. E quais os principais desafios que você encontrou e que você vem encontrando? Olha, foram todos, né? Empreender no Brasil é um ato de amor. Eu brinco. É um ato de loucura. É um ato de loucura, é um ato de amor. Mas eu acho que a principal, assim, acho que a diferença, né, da Ju, que vendia biju na escola, da Ju, que hoje tem uma empresa, é tentar entender que eu não vou ser boa em tudo. Eu preciso me capacitar como empreendedora para entender de outras áreas das quais eu não tenho conhecimento, tão pouco interesse, porque eu nunca fui uma pessoa que tinha grande interesse pela parte jurídica, tributária,
financeira. São Eu entendi, né? complicadas, Partes chatas, complicadas. tem Eu que falei, saber, e tem que ter, e né? tem que ter. Eu falei, poxa, mas eu saí do CLT pra ter que ficar vendo planilha, que saco, eu não quero. É um saco, eu também acho. Mas, por muito tempo, eu tive à frente, junto dos meus sócios nessa área, mas eu entendi que eu não preciso ser boa em tudo. Eu Sim. preciso encontrar pessoas que talvez vão ser melhores do que eu nessas Total. áreas. Né? Então, acho que tentar entender no que você é bom, onde você vai gastar a tua energia, né? E onde você vai encontrar aliados, parceiros, colaboradores que vão trazer essa força para tua empresa. E é fundamental, Ju. E é engraçado porque, assim, quando a pessoa começa a empreender, que nem sabe que tá empreendendo muitas vezes, começa pequenininho, Sim. quando começa a crescer e percebe que já está num lugar que não aguenta mais, há muita preocupação em contratar pessoas que acham que não vai fazer tão bem quanto ela. Ou Sim. que, ai meu Deus, não sei se vou conseguir arcar com o pagamento dela, porque, afinal de contas, quem vai ter que pagar é ela. Sim. Né? E isso é uma coisa, assim, é uma dor que as pessoas têm para começar a crescer. Muitos acabam não crescendo, porque não identificam essa necessidade, ou ficam apegados com medo, né? Isso é verdade. Mas uma vez que você também consegue, toma esse passo, que é mais um passo, porque o empreendedor vai dando passos, né? Sim. Ele vai se jogando cada hora, agora é mais um, agora é mais um. Quando você vê, você tá grande e nem sabe, né? Sim. Nem percebeu que cresceu nesse tamanho. Mas há que se entender que, de fato, putz, eu preciso de uma contabilidade, ou eu não tenho competência, ou eu não tô tendo tempo, eu preciso contratar essa pessoa. Sim. Porque se você não olhar para esse número, vai ficar insustentável. Sim, e muita gente, é bem isso que você falou, fica tão agarrado aquilo, não, mas se eu não contratar, vai sobrar mais para mim no final do mês. Exatamente. E daí, então, cara, não tenha medo de investir numa estrutura de empresa que vai te possibilitar ser grande um dia. Que aí que cresce de verdade. Exato. Exatamente. Então, acho que isso é importante. Tem uma coisa que a gente tem isso muito parecido do quando a gente se conheceu. Eu acho que, assim, você tem que ter um propósito maior que te guie, sabe? Sim. Eu nunca vi ninguém com sucesso que tenha decidido empreender pela grana. Ah, assim, é louco, né? Assim, vou abrir uma pastelaria porque eu vou ganhar dinheiro. Vou ficar Cara, rica. Deixa eu te falar, você pode ganhar dinheiro por um ano, daqui a 2 anos você vai estar... Vai ter que pôr dinheiro daqui a pouco. Então, assim, qual que é o propósito de fato do teu negócio? Que seja no detalhe, que seja assim... Você pode ter qualquer coisa. Tem você que brilhar teu olho, né? uma imobiliária, mas eu tô ali porque eu quero ajudar as pessoas a realizarem o sonho delas de mudar para um lugar que elas sempre sonharam. Tá bom, esse é o seu propósito. Se agarrar a isso, sabe? Sim. Então, acho que isso é o que me faz, mesmo nos desafios que quer empreender, né? Me levanta a chama de falar, putz, eu sei por que eu tô fazendo isso aqui, sabe? Sim, e dá orgulho, né? Assim, é muito bom. É uma loucura, dá aquele desespero, mas depois você passa e fala, olha o que eu fiz. É muito legal. Ô, Ju, agora na fase gravidez, né? Como é que... Me conta, assim, o que na gravidez... Porque gravidez tem muito hormônio, a gente pensa coisa que a gente nem quer pensar muitas vezes. Sim. Como que tá, assim, você se vendo como mãe nessa loucura de trabalho, que, por exemplo, você estava semana passada em Paris. Sim. Grávida. Como que você tá se vendo, né, nessa missão agora materna empreendedora? Nossa, Malu, tem sido tão, assim, desafiador no sentido de pensar que eu tô gerando alguém, né? Sim. Mas eu falo, eu tô tão ligada ali ao meu trabalho, eu falo, de repente, nossa, é verdade, eu tô gerando alguém, porque é o meu caso, né? A minha gravidez tem sido tão tranquila, tão, assim, calma, eu não tenho sentido pouquíssimos sintomas, então minha vida continuou igual ela é, né? Mas eu tava esses dias numa entrevista com a Bruna Marquezine e ela tava falando muito sobre a importância que a mãe dela teve na vida dela e na trajetória dela. E, obviamente, no meio da entrevista eu comecei a chorar e falando, gente, eu vou ser essa pessoa pra alguém, né? Então, daqui a pouco eu vou ser essa referência. Então, acho que traz, assim, em algum lugar, um medo, né? De ter que assumir essa responsabilidade de ser o modelo perfeito, que a gente sabe que não vai ser, que vai falhar. Vai fazer o teu melhor, né? Mas a gente fala, nossa, deixa eu trazer foco pra minha vida, mas ao mesmo tempo lindo, assim. Acho que eu tô vivendo a fase mais incrível da minha vida, assim. E o bom é que você tem bastante gente nos redores. Por exemplo, você vê a Camila levar o Kai, também te dá uma possibilidade de. Sim. Porque, não é? Porque hoje eu acho que o mundo tá tão bom, assim, nesse sentido de que antes, as gerações das nossas mães, quem trabalhava... Né? Ficava sempre naquela culpa, naquele dilema, era muito mais difícil. Hoje, é claro que depende muito do trabalho que você tem, não é todo mundo que consegue levar, né? Sim. Mas existem possibilidades, existem hoje muito mais compreensões, né? O mundo teve muita doideira no meio do caminho, mas tem muitas quebras de padrões que beneficiam a mulher, vamos lá, né? Sim, claro que tem muita coisa para fazer, mas hoje em dia já tem muita coisa no caminho. Sim, eu acho que, assim, no geral, o mercado é muito mais compreensível do que era antes, muito mais compreensível do que era antes, né? Existe muito mais flexibilidade de trabalho do que existia antes também, né? Hoje, obviamente, para muitas, né, para um recorte da sociedade, ainda não é uma escolha. Sim. Um recorte gigante no Brasil, mais ainda. Mais ainda, mas me dá... Quando eu vejo
as mulheres que eu conheci antes dos filhos e a versão que eu conheço delas hoje, eu falo, nossa, gente, elas Inspiradoras. são inspiradoras. Legal. A própria Mica, né, que tem 3 filhos, fala, cara, como você tá falando comigo agora? É. Sabe, assim, A gente eu não lavei o cabelo hoje, Mica. Como você conseguiu me ligar pra fazer um call? Com 3 filhos, então acho que é um gás que traz, né? Sim, assim, uma sim. vivacidade, É uma potência que a gente nem sabe que tem. Surreal. É muito louco, Ju. E você tem algum medo com relação a isso? Ai, eu tenho medo, tenho muitos medos, mas eu acho que eu tenho medo de... Eu tive uma realidade de vida, assim, eu tive uma oportunidade incrível de vida na minha família, tem uma história da qual eu mergulho muito, e hoje eu vivo uma realidade que é muito diferente da que eu tive quando eu era mais nova, né? Então eu tô proporcionando, graças a Deus, há muito trabalho, uma realidade pra Antônia no futuro que foi diferente da minha. Então, às vezes, meu medo é assim, como eu vou trazer um senso de realidade para essa criança, sabe? Como eu quero fazer com que ela, como eu quero fazer com que ela entenda que as coisas não são fáceis. Como eu vou fazer ela entender a dar valor às coisas, a importância da gente ter os pés no chão. Então, isso é uma coisa que às vezes me foge um pouco, assim, me dá uma certa ansiedade de falar, eu não quero criar uma criança numa bolha. Sendo que eu sei como é a vida difícil lá fora. Né? Mas pelo fato de você saber, você vai saber o momento que você vai estar vacilando. Eu espero que sim. Você vai, porque a gente sabe quando a gente está abrindo, pelo menos eu sei, né? Sim. Quando eu tô e quando eu falo, não, já passou do limite. Sim. Sabe? Porque é isso, a gente sempre quer dar o melhor para eles, sim, né? E muitas vezes a gente vai nas expectativas que a gente tinha. Muitas vezes, em geral, né? Aí eu levei meus filhos para morar nos Estados Unidos por umas questões todas de violência, né? Demandas totais, mas assim, o que eu faço para eles é o que eu gostaria que tivesse acontecido comigo. Sim. Eu falo, cara, eu tô proporcionando, não sei se seria essa a escolha deles, mas foi a minha como mãe para eles, né? O que eles vão fazer com isso depois. Mas toda vez que acontece alguma coisa que eu sei que eu poderia ser mais rígida ou que eu me questiono nessa hora. Então, a gente pode tomar a decisão errada, mas a gente não sai fazendo, tipo, quando a gente tem noção, a gente sabe que tem alguma coisa ali para pensar. Sim, muitas minhas amigas que são mães me falam isso. Confia no teu instinto, sabe? O que você fez até agora. Exatamente. Não, e com amor, as coisas tudo dão certo, entendeu? Assim, a gente tem medo da internet, a gente tem medo de tudo, mas eu vejo hoje meus filhos adolescentes e o resultado, né? Que ainda tem muita coisa para acontecer, mas a gente vai vendo os resultados do empenho, da pentelhação, porque tem que ser chata mesmo, gente. Eu sou chata, quem me vê pensa que eu sou super... Mas eu sou uma mãe muito... Assim, eu sou muito maneira, mas eu tenho umas regras, eu tenho uma disciplina, eu tenho umas coisas que... Eu não abro mão, não adianta. Eu não quero ser legalzinha, sabe assim? Total. Não quero. E é muito, assim, eu acho que deve ser desafiador, né? Desenvolver essa relação de amizade ao mesmo tempo, mas de autoridade, de respeito, né? De respeito, de noção. Mas eu acho que tenho certeza, o amor, a compreensão, assim, de você compreender, até no momento de raiva, até no momento que você tá brigando, né? Você tá tentando ensinar alguma coisa. Isso a minha maturidade me ensinou bastante, Ju. Quando eles eram mais novos, talvez até por também aquela loucura de trabalho, aquela coisa, né? E aí você tá pensando tanta coisa, você não sabe, você tá aprendendo com eles. E aí você não tem muita paciência, enfim, é outra coisa. Quando você vai tendo maturidade, você vai crescendo, você fala, como é que eu vou impactar isso de maneira que ele não fique, que a criança, né, que o filho não fique, qualquer um, não seja reativo e absorva o que eu tô falando, porque eu não tô falando pelo mal, pelo contrário. Sim. Eu só quero que dê tudo certo ali, né? Então, quando a gente tem essa consciência, a gente tem uma tratativa diferente com eles. E aí tudo é para poder, pelo bem. Quando eles entendem isso, pronto, fica tudo mais... O fluido é muito melhor, é um respeito, é um amor, porque amor gera amor, né? Sim, você tem toda a razão. Sobre isso, é muito legal. E uma coisa que eu queria que tu contasse, Ju, que você até comentou agora, eu falei, Ju, você se sente confortável? Porque o que eu comento muito, né, nos podcasts aqui, que eu falo que é sobre inspirar, sobre superar, sobre vida, sobre conexão, sobre as nossas histórias de vida, né? Sim. E o quanto... Porque a nossa história é a nossa história. Tem gente que não gosta, tem gente que tem vergonha, tem gente que tem orgulho, tem gente que é natural, cada um tem a sua história, sua vivência, suas verdades. Mas a Ju tem uma história muito interessante que eu, por exemplo, eu conheço 2 pessoas, né? E eu não tive essa realidade. Então, é muito curioso e muitas pessoas têm. Queria que tu contasse, Ju, sobre a adoção, como é que foi. Sim, super. Pra mim é uma... Eu gosto de contar essa história, principalmente porque eu acho que não tem tantos casos, né, assim, públicos, né, explícitos. Acho que quando a gente pensa em adoção, muita gente pensa também, putz, mas como deve ser? Pensa muito no desafio, né? E não no benefício. Então, eu sou uma criança adotiva, né? Eu fui adotada ainda bebê pelos meus pais. Na maternidade, né, Ju? Na maternidade, praticamente, né? Então, eu nasci em Recife, moro aqui em São Paulo desde então. Sempre tive total conhecimento da minha história e muito orgulho dela. Meus pais nunca me esconderam absolutamente nada. Desde bebezinho, de pequenininha, quando você começou a ter consciência. Minha mãe fala que ela, assim, no dia que ela me pegou,
E até assim, há mais ou menos uns 4 anos, ela ia me contando a minha história. Então ela falava, filha, a gente sempre te amou muito, a gente te desejou muito, e você nasceu do nosso coração. Você não nasceu da minha barriga, mas você nasceu do nosso coração. E ela falou que eu fui virando criança, assim, 3 anos e 4 anos, falando, mãe, mas da onde que eu nasci mesmo? Do coração ou da barriga? Ela ficava nessa dúvida, né? Pra gente tanto faz. Eu falei, tá, do coração, é verdade. E daí um dia meio que cai minha ficha, fala, entendi. Então eu nasci de outra barriga, de outra mulher que me gerou. E eu vivo hoje nessa família porque meus pais, na época, não puderam me gerar, né? Mas sempre uma relação de muito amor, de muita verdade, de muita transparência. Então, eu não tive esse momento traumático, onde você descobre. Eu acho que isso fez muita diferença, obviamente, na minha criação. É a sua vida, então. É o que eu falo, amor gera amor. E tipo, a sua história, não tem como você se impactar por uma coisa que não tem como. Que não tem. Você tem toda a razão. Acho que a minha criação, e nunca foi um trauma, um tabu pra mim, porque eu sempre tive muito orgulho disso. Sim. Eu falei, poxa, que máximo que 2 pessoas me escolheram e que, querendo ou não, outra pessoa que não teve a oportunidade de cuidar de mim por diversos motivos, escolheu me gerar para dar para outra pessoa. Isso também é maternidade em algum lugar, sabe? Sim. E meus pais sempre trouxeram muito isso. Nunca foi num lugar de nossa, a pessoa te abandonou, olha que triste, você foi deixada. Não, alguém escolheu te dar pra gente, porque ela sabia que a gente ia cuidar de você muito bem. E que você teve uma segunda chance importantíssima na vida, né? Importantíssima. E acho que isso impactou muito na minha maneira de ver a vida, de ver as relações familiares e dar valor realmente porque eu tinha. Tive uma infância, assim, com muito carinho, com muito amor, mas também com muitas dificuldades, muitas vezes dificuldades financeiras. Então, isso me fez também dar muito valor ao trabalho. Acho que desde nova eu comecei a olhar para o trabalho com outro olhar, né? Justamente porque eu sabia que aquilo ia me possibilitar chegar em outros lugares que no momento eu não poderia... Suas conquistas. Ter minhas próprias conquistas. E daí a maternidade, no momento que eu decidi ser mãe, eu falei, putz, a hora que eu vivenciar isso, gente, vai ser minha mãe e meu pai estão grávidos comigo, né? Sim, imagina a sua gratidão. Deve ter uma sensação de gratidão além do amor, né, Ju? Porque a gente eu já tenho gratidão pelos pais, a gente tem, porque independente de qualquer coisa, né? E quanto mais e quando a gente se torna, nos tornamos mães, pais, a gratidão ela vai além, porque a gente é uma entrega. Sim. É uma entrega, né? Acho que começa a cair aquele clichê, né? Quando você for mãe, você vai entender. Mas realmente você começa a falar, nossa, gente, como eles deram conta de fazer isso? É uma entrega muito... É incrível. E essa coisa da adoção até é bacana, porque a gente tem um episódio na 5ª temporada, que tem o Beto Férez, que ele é doula de adoção. Ai, que máximo! Muito legal. Ele fez adoção com o marido dele, né? Por uma criança que já era até um pouquinho maiorzinha, se não me engano. E no processo todo, ele se apaixonou por todo o processo. Acho que conheceu alguém que fazia, pelo que eu entendi. Mas tá tudo bem explicado, inclusive questões de legislação, de processo. E muito da questão psicológica e emocional das crianças, até quando são muito maiores, que é outro processo, né? E ele fala muito sobre a questão de coitadismo, de como lidar, a forma como tem que ser lidada o cenário, diferente da ótica que a sociedade muitas vezes coloca. Porque eu acho que a adoção muitas vezes ela traz um tom quase de uma boa ação. Exatamente, né? de caridade. Exatamente. Que tudo que não é. Exato. E eu acho que quando vai por esse olhar, existe uma frustração muito grande, tanto dos filhos, obviamente, mas principalmente dos pais. Claro. Então... Acho que meus pais, eu brinco que o meu terapeuta fala que meus pais foram poetas, né? Quando era minha educação, que eles falavam, nossa, mas seus pais conseguiram fazer isso naquela época, eu tinha tão pouca informação. Sim. E eu vejo isso, eu falo, nossa, eu tô há 6 meses agora quase, né? Mas eu vou ter 9 meses para me preparar para ser mãe da Antônia. E meus pais tiveram, sei lá, 2. Sim. Então, como que você cuida de um bebê de uma hora para outra, sem ajuda, sozinhos? Mas queriam muito ser, né, Ju? Assim, acho que o amor também constrói esse lugar, né? Sim, a vontade de ser mãe, de ter alguém, de amar, né? De amar, porque eu falo muito, não é porque você gerou na barriga, eu sempre falava, minha mãe já me falava isso. Sim. Você tá com o bebê na barriga, você sabe, você tem expectativa. Sim. Mas você não consegue sentir amor por um bebê que você não tem relação ainda. Totalmente. Você ama a ideia daquilo, A ideia daquilo, exato. Então, conclusão. Tanto faz. Tanto faz, é verdade. E foi engraçado porque quando a gente foi fazer o enxoval, minha mãe, como ela não... Meus pais não sabiam se eu era menino ou menina, né? Eles descobriram... Naquela época, eu acho que já tinha ultrassom, obviamente, mas não era uma coisa tão acessível. Sim. Então, eles não sabiam se eu ia ser menina ou menina, então eles fizeram um enxoval todo branquinho, amarelinho, verdinho e tal. E isso foi muito presente. Minha mãe falou, a hora que eu descobri que você era menina, minha filha era laço, era rosa, era uma perua. E agora, com o Antônio deve estar? Foi assim, bom, você viu, né? Sim. O que a gente aprontou. E eles estão super felizes, eles estavam em casa, eles moram na Baixada, né? Eles estavam em casa e ela começou a mexer. Mais galera de Santos, gente. Santos domina também aqui o podcast. Né? Eles estavam em casa, vieram visitar a gente, e daí a Antônia começou a mexer, né, essa semana. E daí ela mexeu ontem, todo mundo sentiu.
Falei, nossa, cara, que delícia passar por isso Que com eles, assim. delícia, Tô Ju. sendo todo mundo tá grávido na família, sabe, Puta, João? imagino. Que é assim mesmo, né? É. Ai, que delícia, Ju, muito bom. E como é que estão os planos, assim, daqui para frente, assim, como é que você está visualizando, vai, já que está entrando Antônio na história, Uhum. e os crescimentos, né, com toda essa mudança da Colab? Vamos lá. Eu pretendo, assim, se minha saúde permitir, se Deus quiser ela permitirá, eu quero trabalhar até o finalzinho, né? A Uhum. Antônia, cheguei no final de julho desse ano. Já. Já, dá um pouco de desespero, mas tudo bem. E eu quero estar muito ativa e presente, né? Obviamente, sendo empreendedora, eu não tenho expectativa de tirar uma grande licença maternidade, mas eu tô fazendo de tudo para que eu me adapte à nova rotina, né, que eu vou ter, mas que ela também se adapte à minha. Sim. Né? Então, hoje é uma realidade na minha vida viajar muito. Uhum. Então, eu quero que, de alguma maneira, com conforto, isso também seja uma realidade dela. Sim. Eu acho muito desafiador quando a gente, às vezes, né, principalmente nós mulheres nas nossas profissões, a gente precisa parar a vida para viver aquilo. Eu acho que aquilo É pesado. É pesado. Acho que em algum Sim. momento a vida cobra isso de volta, né? Uhum. Então, acho que para mim, na minha maneira, vai ser mais fácil adaptar a vida dela a esse ritmo que é, sim, Sim. muitas vezes agitado demais, com muitas viagens, Sim. mas aos pouquinhos a gente chega lá. E a Colab, a gente está num ano lindo, assim, com muito crescimento, né? Tanto dos nossos talentos quanto das marcas. A gente está com 6 anos aí de empresa esse ano, 45 Legal. funcionários. É uma empresa É uma já... turma. Sim. E tá sendo interessante, a gente está com um RH e a gente estava falando sobre isso. Eu sou a primeira grávida, né, da empresa. Tem outras mulheres que já têm filhos, mas é a primeira vez que a gente está vivenciando isso. Aham. Ela falou, Ju, é muito importante que a gente viva esse processo, porque tudo que você fizer a partir de agora vai ser um molde, né? Vai ser Para as outras um modelo, pessoas. com certeza. Então, faz as suas escolhas com carinho, como você gostaria de ser tratada. Se você não tivesse, se essa não fosse a sua empresa, mas se você estivesse em outro lugar. Sim. Porque isso vai dar muito tom, assim, Total. da cultura da empresa. Da cultura da empresa, com certeza, Ju. É muito legal isso, né? E como é que você poderia dar de dica, por exemplo, no Brasil, sobretudo, tem muitas influenciadoras. Sim. Ou que querem ser influenciadoras. Eu tô falando influenciadoras, mas influenciadores também, né? Sim. Mas o que você pode dizer, Ju, assim, no lado profissional mesmo da coisa? O que diferencia, o que a pessoa tem que fazer para, de fato, uma marca ou para que uma agência, vamos supor, né, que sejam menores, que a gente está saindo várias agências, Sim. tenha interesse ou que ela prospere no negócio, na carreira de influenciadora ou dor. Legal. Eu acho que, no caso dos micro-influenciadores, né, de maneira geral, influenciadores menores que ainda não trabalham comercialmente com isso, é entender qual que é o teu valor. O que você entrega? O que seu conteúdo tem aqui de diferente, né, do resto das outras pessoas? Ou que tem um valor, de fato, que poderia ser comercial. Então, putz, eu sei tudo sobre maquiagem. Quando eu falo sobre maquiagem com as minhas amigas, ou quando eu falo sobre maquiagem nos meus stories, sem nenhuma pretensão comercial, as pessoas se interessam por isso. Né? Eu tenho autoridade para falar sobre aquele determinado tema. Isso tem um valor comercial. Né? O seu conhecimento tem um valor comercial. Então, acho que a primeira coisa é entender aonde você entrega, seja numa autoridade, ou seja num seu lifestyle, que é super inspirador, ou seja numa dica empresarial de empreendedorismo, ou seja num serviço, num produto, entender o que você oferece para o mercado que tem esse valor que hoje não está sendo comercializado. Mas, Juma, tem uma coisa que você comentou que acho que é interessante a gente falar, não sei nem se você já chegou a pensar sobre isso, mas, por exemplo, quando você fala se o seu lifestyle é inspirador, a maioria das pessoas, muitas não se dão conta de que elas são inspiradoras, não só porque vivem, só porque vivem. Porque, eu vou te dar um exemplo, sei lá, há 2 anos a gente estava no Havaí, a gente tem amigos que moram no Havaí, e aí, eles moram em North Shore, tá? Bem na parte mesmo, roots do Havaí. E tem um casal que o pai, ele trabalha com obra, constrói casas e tal, tá crescendo, começou também do zero. Ele é brasileiro, ela é de Boston, quer dizer, de Boston, tá? Então, um lugar bem americano. E eles têm 3 filhos. E as filhas andam pequenas, tá? Hoje ainda deve estar com uns 11, 12. Então, elas andam de skate, elas surfam, elas vão pra escola ali de North Shore, e elas todo dia. E a mãe cuida dos 3, que ela fica, eu não sei se ela trabalha. E aí, eu tava lá naquela semana de Spring Break, e eu vendo aquilo lá, tá? E minha filha já pegava ontem, ela é atleta, então ela tava lá, mas aquele estilo de vida, como eu também sou de praia, isso me chama muita atenção, eu falei, cara, por que você não faz um Instagram pra eles e tal? Aí o Daniel ainda falou assim, marido, cara, ela fica um dia inteiro no Instagram, podia mesmo fazer, porque pelo menos podia remunerar. Aí ela fez assim, em inglês, ela falou assim, mas minha vida é tão ordinária. Ela falou,
Eu falei, cara, como assim? Eu falei, imagina você de Boston, imagina tuas amigas de Boston vendo um Sim. negócio desse. Você no Havaí, com as tuas filhas pegando onda, andando de skate, né? Eu comendo um poke no trailer de North Shore. Então, assim, é ordinário porque ela vive aquilo. Então, para ela é Sim. ordinário. Não, e às vezes é bem isso. Qual é o recorte que a gente tem de uma vida ordinária, né? Não quer dizer que para você ter um lifestyle, um Instagram legal para falar sobre estilo de vida, você precisa estar de jato, De luxo. de luxo. Cara, tem muita gente que tem interesse em saber como alguém que acabou de mudar para os Estados Unidos vive, Sim. ganhando pouca grana ainda, ou construindo uma empresa. Os desafios todos que passa. Tem gente em diversos momentos de carreira, né? A gente sempre Claro. pensa naquela imagem do que a gente acha que é o sucesso para alguém, O final. que é o final, Claro. né? Quando, na verdade, o processo é o mais interessante. Total. Então, esse é um exemplo ótimo que você trouxe. Sim. Muitas vezes o lifestyle tá ali no cotidiano, no É que você isso. faz, quais os desafios, o que você tem feito para driblar determinado desafio. Ou então até aspiracional mesmo. A pessoa que daqui a pouco vive num lugar tenso, estressante, não sei o que, ela fala, cara... E vai ver lá no fundo da alma dela era aquilo que ela gostaria de viver, talvez num futuro, Sim. ou enfim. Então, é isso que eu digo. Então, todo mundo tem o que de interessante, Todo mundo. né? Então, aquela é a tua vida. E como é que a pessoa consegue dar conta que ela tem alguma coisa inspiracional, alguma coisa que inspira, que ela pode entender que o lifestyle dela é inspirador? Eu acho que a gente tem que... se eu estivesse na posição desse influenciador, é olhar com uma lupa, olhar de fora, sabe? Com uma visão mais holística. Então, assim, deixa eu olhar como quem tá ali de espectador sobre a minha vida, o que eu tenho, o que eu já ofereço, o que eu poderia oferecer. Quando a gente fala de influenciadores de lifestyle, muito se pensa, né, naquela foto estética, incrível, aquele Instagram perfeito. Sim. Mas quando eu falo de lifestyle, eu falo muito em serviço. Então, assim, putz, você tá numa viagem em Paris, é claro que você vai fazer uma foto incrível. Claro. Mas qual é o lugar mais legal que tem para ir Sim. para lá? Qual a dica que qual você tá dica que dando? você tá dando? Claro. Então, acho que é muito mais esse valor de trazer serviço para o seu estilo de vida, né? Como que você convida as pessoas a viverem aquilo junto de você e não afasta, do que somente pensar num Instagram perfeito, com um estilo de vida impecável. Porque isso realmente fica inatingível, né? As pessoas estão buscando realidade Claro. hoje, né? Conexão. Então, cada vez mais. Acho que é muito menos sobre a foto bonita e muito mais sobre como você se conecta com a sua audiência. Tá, aí uma vez que ela entendeu onde que ela pode entregar algum valor, né? Qual seria o próximo passo? Eu acho que entendeu qual é o valor que ela pode, o que ela tem ali de valor, o que ela pode construir em cima disso. É pensar em como, eventualmente, fazer parcerias comerciais. O que eu falo? Por mais sofisticado que tenha se tornado esse universo, o boca a boca, o bater na porta ali do cliente funciona para todo mundo de todos os tamanhos, tá? Sim. E eu trago exemplos, assim... Vou trazer até o exemplo da Bruna, que fez recentemente, a gente fez uma campanha gigante com o Guaraná, que é uma marca que ela ama, que ela falou sobre Guaraná espontaneamente por meses, anos, né? Ela falava só quais as coisas mais legais do Brasil. Guaraná é uma das coisas que eu mais amo do Brasil. Olha isso. Orgânico. Orgânico. Não, ela não precisava ter feito isso. Ela fez porque ela realmente acreditava. Sim. Então, olhe para as marcas que você já consome hoje dentro do seu lifestyle, que você advogaria por elas, né? Marcas que você falaria de graça. Sim. E comece a entrar, fazer conteúdo sobre elas e aos poucos ir entrando em contato, né? Falar, putz, gosto muito do produto de vocês. Vocês têm interesse em me mandar para eu falar organicamente sobre... Não ter aquela expectativa de, oi, meu post, um vídeo com 3 stories vai custar X Chegar mil. com proposta. Calma, né? Constrói esse território. Boa. Eu acredito muito que o orgânico traz o comercial. Uma coisa é consequência da outra. Sim, sim. Não, total. E as empresas cada vez mais estão mais antenadas, eu já vi acontecer, inclusive já aconteceu comigo diversas vezes, mas já vi acontecer também com outras pessoas. Teve uma que foi muito interessante. Ela é uma menina da Bahia, ela devia ter seus 20 mil seguidores, e ela fazia filtro no Instagram. E ela fez a Tatá Staniek, e eu acabei contratando ela, é menina ligeira, ela hoje está voando na Bahia, novinha. E eu me lembro que ela falava muito de cabelo, e ela falava de uma marca de cabelo, de shampoo, de condicionador, e ela falava direto. De repente, ela recebeu, acho que uma caixa de uma marca que era dessas conhecidas. Ela postou aqui, porque ela falava mesmo, fulana me nota, e nananã, e a marca ficou atenta, porque ela marcar, porque tem que marcar a roupa da marca, para a marca saber, né? Senão não tem como. Ela recebeu a caixa da marca lá na Bahia, e aí dali ela agora faz campanha até para a prefeitura da Bahia. Tipo assim, ela tá bombando. Calu, olha que engraçado, isso aconteceu com a gente faz pouquíssimo tempo, acho que faz umas 2 semanas. Tá rolando uma febre entre as pré-adolescentes, né, adolescentes de skincare. Então elas são loucas por skincare, elas vão na Sephora, elas querem todos os produtos, sabonetes, cremes, protetores solares. E tem uma menina que eu fui impactada, várias pessoas me marcaram nesse vídeo, que ela começou a fazer os produtos, ela imitava os produtos dessa marca que a gente cuida, só que de papelão.
ela fazia o creme igualzinho, ela pintava, Uau. colocava o logo exatamente igual. O vídeo viralizou tanto, que as pessoas mandaram tanto pra gente que a gente mandou os produtos Que reais pra legal, ela. tá vendo que legal? Então, isso é muito um caso que acontece com recorrência. Você fala, Isso. olha, a paixão da pessoa É, por aquilo é tão verídica, é né? isso. Que, enfim, isso gera negócio eventualmente. Total, imagina. E esse storytelling é impagável. Impagável. É impagável. É tão verdadeiro, É né? lindo, é lindo. Então, então, acho que essas dicas são muito legais, porque as pessoas querem ser. Mas é aquela coisa, né? Quer ser, mas não quer passar o processo. Então, Gente, o processo fica é difícil. árduo. E para todo mundo, né? Acho Óbvio. que hoje, obviamente, as mídias sociais, o TikTok possibilitou com que esse crescimento fosse muito mais rápido para muitos nomes. Sim. Então, hoje a gente vê gente que é muito grande, você fala, caramba, não fazia ideia quem era essa pessoa. Exato. Talvez, Até hoje eu vejo. Talvez para as blogueiras, Camila, Mica, pessoas que Sim. vieram antes, foi um trabalho muito mais árduo de ser construído, né? Claro. Foram anos. Quem vai abrindo frente tem muito mais né? perrengue. Quando eu cheguei, tudo era mato. Aquele velho ditado. Mas eu acho que a internet é muito... O que eu mais gosto da internet é que ela é muito democrática. Então, Sim. tem espaço para todo mundo, Sim, sabe? opa, e cada vez mais, né? Totalmente. Eu, de vez em quando aparece, que agora aparece coisas aleatórias, né? De vez em quando aparece uma moça com um papagaio, lagarto, cachorro, com óculos de sol, a mulher tá bombando, tipo assim, num, sei lá onde, numa fazenda. Então, tem de tudo. As Não, pessoas tem fazem qualquer de coisa. faxina, Não é isso? uma menina que fica em choque, que só faz faxina. Olha lá. Fala de produtos de limpeza e limpa a casa e mostra antes e depois você fica... Querendo ou não, por mais que aquele Você se lifestyle prende. seja... Você faz faxina na tua casa, Exato, então em algum você momento você aprende. vai ser impactado por aquilo Total, também, né? total. Outro dia eu me vi printando receita de bolo de cenoura saudável. Eu amo. Não, e eu fiz, eu testo, aí depois eu faço e dá mó, se deu certo, se eu gostei. Eu falei, não gostei muito da cobertura, ficou meio sem grosso. Muito bom. Mas, tipo, coisa que a gente nunca pensaria antes, talvez. Como aparece, gera demanda. Gera demanda. Porque a gente não tá procurando, mas se apareceu, você fala, olha, eu fiquei curiosa, vou fazer. Aí você verdade. printa, você salva. Então, conclusão, é muito louco, né? Isso é muito engraçado, né, A João? internet é muito democrática, né? E a gente às vezes é impactado por conteúdos que a gente nem imagina. Sim, muito. Ô, Ju, qual é a sua expectativa de empresa para os próximos, próximos 5 anos? Ai, Tem projetos novos? tem. A gente está numa fase de crescimento muito grande comercial, né? Então, abrimos para mais influenciadores que estão chegando nesse ano ainda. E qual o critério? Olha, são vários. Essa é uma pergunta muito boa, porque muita gente fala, o que precisa fazer para trabalhar na Colab? Sim. Eu acho que tem Porque é aspiracional, né? Sim, a gente tem uma demanda grande de nomes querendo entrar e outros nomes que a gente gostaria muito de trabalhar, mas basicamente o que a gente olha assim na hora de escolher um influenciador é imagem, reputação. Então, o que essa pessoa construiu até então, se ela tem uma imagem limpa, com quais marcas ela trabalha. Eu faço uma coisa que muita gente acha até engraçado, eu ligo para os clientes. Boa. Então, eu falo, putz, essa menina trabalhou com a marca X desse copo. Eu ligo pro cliente e Claro. falo, olha, como foi? Ela foi legal, a tratativa foi boa, deu um resultado bacana. Preciso saber com quem a gente está lidando, né? Vocês fazem exclusividade, Ju? A gente faz exclusividade. Tá. Outra é o potencial comercial, né? Porque como uma agência ela é remunerada em cima, né, do êxito dela, Claro. preciso entender se existe já um fluxo comercial ali que é relevante para a gente ou se ele vai precisar ser construído. A gente também aposta muito em vários nomes. Acho que muita gente... Vocês constroem A junto. gente constrói junto, porque a gente entende que tem espaço, que tem mercado para isso. E o terceiro, que é um fator muito pessoal, que é o santo bater. Ah, maravilhoso, mas tem que É ser. verdade. Tem que ser. Eu vou conviver com essa pessoa grande parte da minha vida, eu vou estar ali para defender ela, preciso entender Sim. se ela tem os mesmos propósitos, os mesmos valores que os meus, se ela acredita no que a gente acredita. Então, esse terceiro fator, que pode parecer uma bobagem, faz muita eu acho, diferença. aliás, um dos fundamentais, na verdade. Isso você pode acreditar que não, pode parecer que não, mas eu até pretendo fazer enxoval. Bom, totalmente. Você tá num... Eu escolhi cliente, igualzinho. Mas é bom. Eu acho que mais do que o cliente, meu pai sempre me falou isso, mais do que o cliente que você quer atender, o cliente que você não quer atender. É tipo isso. Então, assim, saiba bem quem você escolhe, onde você coloca teu nome, isso. você coloca o nome da tua empresa. Total, Ju. E... Mas é sobre o que faz sentido. Sim. É tudo que faz sentido. E a gente sente, quanto mais você vai, agora talvez, né, na maturidade, Sim. cada vez mais a gente sente o feeling, assim, a gente dá atenção pro feeling. Porque às vezes a gente deixa passar uma coisa que, tipo, dá uma sensaçãozinha, você fala... Aí você fala, acho que não, besteira minha. Isso, né? Aí, a gente falou sobre isso na viagem. Sim, é isso. Às vezes você fala, gente, eu acho que não vai dar bom. Não, besteira, vamos fazer. E dá. E daí você fala, ai, gente, por Pra que eu fui fazer? o meu instinto, Exato. Né? E normalmente, quando dá um negocinho, é exatamente isso. Lá na frente vai dar também. Exatamente. Então, conta aí quais... Eu cortei perguntando do critério, mas conta do crescimento. A gente tá falando, né? Então, a gente tá aumentando a nossa equipe, aumentando o nosso time comercial para atender mais influenciadores. Vocês fazem muito moda, né, Ju? A gente faz, hoje em dia... Moda e lifestyle.
lifestyle. A gente faz moda, beleza, lifestyle, mas eu tenho clientes, eu já cuidei de, sei lá, farmacêutica, por exemplo. Uhum. Então, hoje a gente quer, inclusive, abrir mais essa frente comercial para que a gente atenda mais clientes de outros segmentos, e não só moda e beleza, que é, obviamente, o meu core, né, da onde a gente Sim. nasceu. Mas a influência é possível hoje para todo tipo de marca, né? Sim, Desde, sim. já atendi, sei lá, mercado imobiliário. Sim, e hoje essa coisa de diversidade tá muito forte esse ano, né, Ju? Mas muito, assim. Super. Chega a estar, assim, bizarro muitas vezes. Sim, porque tá meio fora de tom. Estão querendo fazer uma coisa que aí tá confuso. Então parece que agora é só sobre diversidade. Não... Eu acho que a gente falou sobre isso durante a viagem em Miami também. Eu acho que a diversidade ela precisa ser construída dentro de casa. Né? Muita gente bate nessa pauta e ela é extremamente relevante e importante hoje em dia. Acho que precisa ser dita, precisa ser falada. E vivida, realizada. Mas principalmente isso, ela precisa começar dentro de casa. Porque Claro. a internet ela é uma grande vitrine e hoje em dia as pessoas elas têm acesso ao que acontece da vitrine para dentro da loja. Então, aquilo precisa ser verdade para ter consistência. E não tá ali só para preencher, para dizer que está. A cota. Né? Então, é importante trazer isso, assim, como as empresas que procuram e buscam por diversidade praticam isso hoje dentro de casa. Exatamente. Se é cultural mesmo, se é uma coisa só para vender, né? Exato. É isso, senão vira hipócrita. Totalmente. Hipócrita. Exatamente. E que mais que eu posso te contar? A gente está investindo muito em tecnologia, né, para os próximos anos, entender como a gente, de alguma maneira, operacionaliza e monta um modelo de negócio com mais tecnologia, mais dados, né, para poder oferecer. Né? A gente hoje tem uma plataforma que é super rica em dados, mas como a gente transforma isso em negócio. Você está percebendo, Ju, assim, alguma mudança ou impacto? Por exemplo, claro que as meninas que você trabalha são todas com muitos números, né? Mas, ainda assim, tem a questão de relevância de entregas, né? Os valores e as proporções e as marcas, elas também querem muitos números de visualizações, porque não só conversão, porque para eles também tem essa questão de marca, de nome, awareness, de né? awareness, exatamente. Isso tudo tem os reports, né? Que muita gente não entende essas questões. E isso impacta, por exemplo, digamos, na hora da contratação, impacta e, tá bom, contratou. E na hora da continuidade, tanto positivamente quanto negativamente, por exemplo, bom, digamos que o awareness, a entrega não deu o número esperado ou não chegou no número ali. Isso é discutido depois ou eles esperam um processo para ver, bom, mas aqui a conversão foi assim ou teve um resultado que superou, que não dependeu daquele número de visualização? Sim, eu acho que o processo começa antes da contratação até. Quando a gente recebe determinado pedido para trabalhar com uma campanha com um determinado influenciador, a gente quer entender por que você quer essa pessoa. Qual é a sua expectativa sobre essa contratação? Eu quero rachar de vender porque essa pessoa tem 10 milhões de seguidores e meu estoque precisa acabar. Errado, não é essa pessoa que precisa falar. Então, acho que nessa triagem, o papel de uma agência é importante por isso. Eu não quero só te vender. Eu quero te vender com consistência, eu quero te vender pelos próximos 10 anos. Boa. Então, deixa eu entender do que de fato você precisa para te oferecer o melhor produto, que às vezes não é esse aqui que você quer, mas é outro. Sim. Né? Então, essa triagem é importante. E daí, quando a gente faz essa triagem e alinha as expectativas de uma maneira clara, o cliente não se frustra lá pelo caminho, porque ele sabe que a entrega daquele influencer que ele entregou vai ser no número de visualizações, no awareness, ou então vai ser na conversão. É muito difícil achar hoje. Na credibilidade, né? Total. Na chancela que ele vai trazer, na visibilidade, enfim, tem vários caminhos possíveis. Mas é muito difícil hoje que um único influenciador consiga entregar tudo isso. Sim. Né? Hoje, como é que é hoje com essa galera, por exemplo? Antigamente, quando se fazia um contrato, sei lá, com um ator, com uma atriz, talvez ainda aconteça no caso dessas pessoas, o uso de imagem, sessão de uso de imagem, que a internet meio que você não controla. Sim. Né? Reposts e TBTs e não sei o quê. Sobretudo quando são marcas nesses tamanhos, nessas potências e contratos muito milionários, né? Como que funciona? Como é que consegue chegar onde... Porque, assim, a marca pode fazer parar, mas e os funcionários não. Daqui a pouco, sei lá, um bar que vende Brahma, sei lá, tô falando qualquer marca aleatória aqui, né? Olha lá, vamos mandar Brahma para... Sim, mas tô dizendo, entendi. Entendeu o que eu tô dizendo? Como funciona isso? Existe uma... não é tipo assim, um deixa pra lá, ou qual é o critério? Cara, hoje, acho que a internet se desenvolveu tão rápido nesses últimos anos e a maioria das campanhas, por mais que elas estejam presentes no Out of Home ou na loja, no PDV, elas estão principalmente na internet. O mercado criou, né, estabeleceu algumas regras para entender qual é o limite desse uso de imagem. Então, quando você está negociando uma campanha, normalmente tem se esse uso vai ser somente nas mídias digitais, ou se ele vai estar no site, se está nas newsletters, se está globalmente, se vai ser regional, se isso vai poder ser eventualmente replicado pelos seus clientes franqueados. Sim. Se essa imagem vai ser
você vai poder usar, sei lá, no ponto de venda, no Macapá. Uhum. Então, tudo isso é muito negociado desde o começo para que a gente tenha controle da imagem, né? Porque hoje Então, em mas dia... digamos, mesmo negociando, digamos que daqui a pouco tem muitas demandas disso, mas tá, e tem um ano de uso de imagem. Mas como vocês controlam o depois? Porque assim, isso que eu tô falando, compartilhamentos e TBTs, às vezes nem de má fé. Não, eu acho que assim, compartilhamento, mesmo que seja uma campanha antiga, se a gente entende que aquilo não tem um valor comercial, por exemplo, a marca fez uma campanha esse ano com a Sasha. Tá. E no ano que vem, nessa mesma data, putz, fez um ano que a marca, por algum motivo, ela quer trazer isso de volta num tom que não é comercial. Ela não tá ali querendo vender. Se é uma marca de Tipo maquiagem, assim, não tá há querendo um vender ano- batom. Ah, sei lá, uma data importante, Dia da Mulher. Sim. Vamos trazer todas as campanhas que foram feitas nos últimos 10 anos no Dia da Mulher e ela tá ali no meio daquela Sim. campanha. Tá tudo bem. Aham. Eu acho que eu não vejo isso como um Um impulsionamento abuso. comercial. Agora, outra coisa é, putz, no ano passado fizemos uma campanha incrível com a Sasha. O batom está R$14,90. Aham. Então, acho que tem todo um olhar, assim, Sim. cuidadoso e cauteloso para entender se aquilo tem um valor comercial ou não. Porque, realmente, hoje em dia... Mas como a awareness tem, né? Como a awareness tem, de fato. Mas eu acho que eu sou muito mais ligada na construção, né? Sim. Então, assim, se isso acontecesse E na intenção, intenção, e na muitas vezes, intenção, né? É. se isso acontecesse invariavelmente hoje, eu ligaria para o cliente e falar, cara, eu vi que vocês repostaram a imagem, que legal, né? Vocês estão pensando em trabalhar com ela de novo? Nosso contrato não está mais vigente, mas queria entender qual que é Sim, a intenção sim. de vocês. Muito mais do que chegar, olha, jurídico, Claro, entendi. mandamos apagar. Então, É que muitas vezes nem chega, né? Se a pessoa não pôr um arroba, chega, assim, não, às vezes você nem tá consegue louco. captar. Você não pode imaginar a quantidade de lugares que a gente já foi e encontrou a imagem de alguém, sei lá. Óbvio. É isso que eu tô falando. Alguém fez uma tatuagem, tava lá a foto da pessoa de 2 metros da É entrada. isso, é isso. É difícil. É difícil, isso que eu tô falando, é muito complicado você controlar isso. Então, assim, é óbvio que existem as éticas, existem os sensos, mas é o que eu tô dizendo, a pessoa perde o controle, porque antigamente tinha muito mais controle sobre Muito isso. mais, Imprimiu, acabou. É. Não tem como imprimir de novo. Agora na internet, ela é, tipo, é infinito. Totalmente. É infinito. A gente se atenta ao que a gente acha que pode trazer maior prejuízo para esses talentos, mas de fato, se alguém tá usando a foto de um dos meus talentos em qualquer lugar do mundo, vai ser muito difícil que eu tenha acesso a todas essas Sim. imagens, né? Mas a gente está num olhar 360 junto com o jurídico para entender o que prejudica de fato cada uma delas. Sim. Ô, Ju, e como é que você quer que... O que você diria pra Ju de 20 anos de idade, hoje? Nossa, de 20 anos de idade... Era que eu não fui tão longe, hein? Deixa eu pensar, onde estava a Ju de 20 anos de idade, trabalhando muito. Eu acho que quando a gente tem 20 anos de idade, é muito mais difícil pra gente, hoje, né, com quase 33, eu olho pra trás e falo, nossa, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Que bom, né? Todas essas horas extras e viradas de noite a trabalho fizeram ser quem eu sou hoje, me fizeram estar aqui. Então, acho que eu falaria, se eu pudesse chegar e falar assim, continua aí, vai. Aham. Não olha pra trás enquanto seus amigos estão lá na balada, na festa, curtindo a viagem do Réveillon. Você tá no caminho certo. Você tá no caminho certo. Você vai ser Boa. recompensada por isso. E como é que você quer que a Ju de 50 te receba e te conte? Te fale o quê quando você chegar lá? Espero que de braços abertos. Quando você acertou. Mentira, né? Arrasou! Não tenho essa expectativa de ser, enfim, de acertar em tudo, mas eu quero que a Ju de 50 anos olhe pra mim e fale, nossa, você nunca traiu sua essência, sabe? Aham. Você nunca foi contra o que você realmente acreditava. Aham. Você seguiu o teu propósito, você foi fiel ao que você acreditava. Isso pra mim é o que tem mais valor, porque mudar de ideia a gente vai, Sim. errar e acertar nós vamos também. Sim. Então, eu quero saber que eu não fugi desse propósito que eu tenho. Muito difícil, Ju. A essência é muito linda, né? Difícil. Você vai seguir isso. Eu não Tomara. tenho a menor dúvida. Tem pessoas que a gente não tem dúvida. Tomara. Assim, não tem como. Sabe assim? Don't have how. Tomara. E você tem algum medo, Ju, nessa caminhada daqui pra frente? Eu tenho medo. Tenho medo, obviamente, de perder as pessoas que eu amo. Isso é um medo básico. Medo básico. Mas eu tenho medo de me afastar dessa essência, sabe? Porque eu acho que a gente vive num mundo Uhum. de muito luxo, de muito ego, de muitas possibilidades, de muita visibilidade. Eu não quero esquecer. Mas talvez esse teu propósito seja tão grande que até as pessoas que você tá captando pra você são muito nessa vibe, né? Tomara. Pelo menos as que eu conheço Eu ali. quero que, assim, tomara que, de fato, eu encontre Não essas se pessoas perca, pelo caminho, né? não me perca e nem faça com que elas se percam. Sim. Mas eu acho que em muitos momentos eu falo, nossa, deixa eu lembrar de onde eu vim, cara. Deixa eu Sim. colocar meu pé no chão. Quem Não sou é eu? normal eu tô aqui em Paris vivendo isso Sim, aqui. sim. Eu quero continuar me deslumbrando com a vida É nesse isso. lugar, sabe? Não, Tipo, não é eu acostumar, não né? quero me acostumar. Exato. Eu quero falar, poxa, que máximo que meu trabalho me trouxe que aqui. que o olho sempre brilhe, né? É. É super isso. Eu penso também, às vezes, eu falo, caraca, gente.
Sabe quando você chega no lugar e fala, meu, olha onde eu cheguei. É muito fácil se acostumar, né? Não, é muito fácil, mas e as pessoas talvez elas olham pra gente como se a gente tivesse esse costume. E não é que a gente não tem costume, a gente tá confortável nesse lugar, não é uma coisa que deslumbra, mas é uma coisa que sim orgulha cada vez, né? Assim, quando a gente pensa que nada chegou, foi quando eu falei, não, minha meta é a filha da Xuxa. É verdade. Olá, Sasha. Tô aqui, tô prontinha. Quando você quiser, a gente também quer. Tô prontinha. Mas, né, porque assim, quando a gente pensa que chegou lá, a gente fala, meu, como assim nunca a gente chegou lá? A gente tem tanta coisa na vida. Enquanto a gente não perder essa vontade, né, esse interesse, cara, a vida vai valer sempre a pena. Trabalhando com o que a gente trabalha, né? Você atende pessoas, enfim, você atende mulheres incríveis, mas também trabalha com pessoas muito grandiosas, né? Sim. Que são né, nomes muito grandes dessa indústria. Eu acho que é sempre aquele equilíbrio entre, cara, preciso ter o pé no chão, é uma pessoa como outra qualquer, mas a partir do momento que você puder celebrar aquilo, celebra tem que agora. Celebrar. Porque logo depois vai vir outra coisa e essa conquista passa. É sim, mas é sempre assim. Né? Porque assim, as conquistas, ela é sobre o processo, né? Sim. É sempre a caminhada, tem que ter muito valor. E é nessa caminhada de construção, porque quando tu sabe a minha história toda, né? Sim, então, é incrível. E é muito legal, porque assim, é o que eu falo. E quando a gente tem solidez, a gente tem legitimidade, a gente tem naturalidade, não tem erro, Ju. Não tem erro. É o que eu tô falando. As almas se encontram, a gente sabe quem é de verdade, sabe quem é de mentira. Não tem erro. Pode rolar aquela coisa, a gente deixa quieto ali um pouco, mas daqui a pouco a gente descobre. Não tem como. Então, não entendo que tem como se perder muito da essência, né? A não ser quando talvez seja muito novo ou nunca viveu uma coisa. Eu não entendo que você precisa ter medo disso, não. Tomara. Acho que não. É muita. Você tem uma alma muito iluminada, muito do bem, então não esquece. Obrigada, nem se preocupa com isso aí, Ju. Esquece. Então eu te falei, Ju, deixa eu te falar, e tem coisa que você não vai poder falar, né? Porque não é pra qualquer pessoa, entendeu? É isso. É isso. Ju, você tem alguma mensagem que você queira deixar aqui pra humanidade, de repente pra Antônia no futuro, ou que você gostaria de deixar, assim, putz, eu queria deixar essa marquinha, assim, essa fala. Ai, você sabe que eu estava lendo esses dias muito sobre coragem, né? E eu acho que coragem é um sentimento que me movimenta. Que eu acho que a gente vive num mundo com tantos desafios e com, né, muitas vezes com notícias difíceis, notícias tristes. Mas eu acho que esse sentimento de coragem é o que me trouxe até aqui. Então, tem fé? Muita. Isso junto. Eu acho que, né, quando eu falo coragem, eu falo de fé, eu falo sobre, né, propósito. Mas isso é o que me faz acordar todo dia e falar, vamos em frente. Sim, cara. Que não nos falte fé, porque a fé é que faz a gente fazer o que ter coragem. É verdade, exatamente isso. Então eu quero ser mãe de uma menina corajosa, eu quero que ela olhe pra mim e fale, nossa, que coragem minha mãe teve. Vai ser, não tem como. Você gostou? Eu amei. É um prazer, eu amei. Você quer deixar mais alguma mensagem aqui? Eu não queria, bom, eu vou deixar depois minhas redes sociais. Sim, mas eu vou pôr todas as arrobas aqui, conta. E, enfim, estou nesse processo de maternidade, mães que estão também me ouvindo, não, empreendedoras, empresárias. E é isso, porque quando a gente fala assim, a Ju, ela é empreendedora, ela é mãe, então assim, no Instagram da Ju, vocês vão ver dicas de empreendedora, do que ela tá vivendo ali, né? Então, dá muita... Isso que eu tô falando, a gente dá insights que a gente nem imagina. Nem imagina. A gente nem imagina. Então... Foi isso que você falou sobre a sua amiga, que fala, nossa, mas a minha vida é tão ordinária. Ordinária. Ela falou, ordinária, mas sou ordinária. E é muito verdade. A gente, na maioria das vezes, pensa que, putz, isso aqui que eu vou falar não vai impactar a vida de ninguém. E às vezes é isso que você fala que muda a vida de alguém, né? Mas até eu, na história do enxoval, porque é uma temática, né? Eu cheguei nesse lugar, Ju. Por exemplo, sei lá, 2, 3 anos atrás, quando o Instagram caiu com essa coisa de todas as entregas orgânicas caíram muito, pelo menos para as que são, né, no meu número, 100 e poucos mil, mas assim, 10 vezes o número de views caiu na época. E as grandonas falavam das coisas que eu já tinha dado dica. Na minha cabeça, como já era tão normal, eu perdi o interesse e até o propósito de ficar falando, que eu falava assim, pra que eu vou falar? As pessoas já sabem, até porque Camila já falou, Fabi Justo já falou, Mica já falou, então assim... Eu entendi. Só que assim, eu tive que meio que voltar minha cabeça para entender que, peraí, Thalô, elas falaram no momento que elas estavam grávidas, agora elas estão falando sobre o processo da filha dela de 5 anos. Sim. Então, eu sou aquela pessoa que fala no momento que aquela pessoa tá, e sou eu que falei para elas. Sim. Então, eu não posso esquecer que eu tenho essa relevância nesse lugar. E tem sempre gente nova chegando, Total, né? E sou eu que estou influenciando as influenciadoras, Sim. inclusive, no momento da gravidez. Então, eu voltei para mim, porque eu comecei a chegar nesse lugar também, que até a minha expertise caiu num lugar comum. Sim. Sabe? Então a gente acha que não tem valor, né? Exato, porque pra mim tava ordinário, tipo assim, Sim. pra mim é normal, imagina, todo mundo sabe o que é um carrinho grande ou um carrinho compacto. Não é, quando eu vejo as dúvidas de novo, eu falo, não, gente, as pessoas sabem. Então, até uma dica para as pessoas entenderem que não tem nada de ordinário, que cada um tem o seu expertise,
a sua E é o que experiência. a gente falou sobre consistência, né? Sobre você falar e repetir Total. e falar novamente, até porque você tá falando, né? As pessoas precisam ser impactadas Total. mais de uma vez para aquilo fazer sentido para elas. Quase 8, né? Pela que falam, acho que são 8. De 3 a 8 vezes. Mas, e tem sempre gente nova chegando, Total. Então é sempre relevante, né? Total. É isso, eu amei. Você gostou? Amei muito, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, quero agradecer, Clara Pais e Filhos, novamente, por nos receber aqui com tanto carinho. Eu também quero agradecer a Criogênesis, que é muito importante que as grávidas, futuras mamães, papais entendam o que é, quais são os benefícios e os estudos, porque de fato ainda é uma medicina muito recente, que as células-tronco pode, de repente, salvar vidas, resolver uma cura. Já estão encontrando até cura de três pacientes com AIDS. Sabia disso, Ju? Não sabia. Foram curados nos Estados Unidos. Teve a cura mesmo com células-tronco. Então, é ainda um estudo muito recente. Existem ainda muitas pesquisas, algumas comprovações, ainda poucas, mas se você tem a consciência, você tem você sabe, conhecimento sobre as possíveis doenças que você pode prevenir ou até sarar do seu filho no futuro, entenda sobre, porque se a gente não tem consciência, a gente não tem conhecimento, a gente não tem como tomar a decisão. E a Criogênesis é uma clínica, uma das mais antigas do Brasil, ela é minha parceira já há anos, eles atendem no Brasil inteiro, não só na hora da gravidez, né, na hora do cordão umbilical, que é a mais recente ali, que é a mais pura, mas também no dente de leite da criança quando já está caindo ali naquela fase de 6, 7 anos. Então, Criogênesis é minha parceira, eu super indico que vocês conheçam sobre os benefícios da coleta e do armazenamento da célula-tronco. E também, óbvio, fazer jabá para a família, porque o Alê, se você quer comprar, alugar, vender e investir em Miami, imóveis, apartamentos, enfim, falem com o Alê, que ele arrasa. Estão todos os arrobas aqui do Alê, meu, da Criogênesis, da Ju, do podcast. Compartilhem e espero você na próxima.